Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 148 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Hoje regressamos à rubrica Espaço Carreira, o espaço do percurso exemplar de um profissional de contabilidade. Mas antes de apresentar o entrevistado, aproveitamos para anunciar que hoje todos os caminhos dos membros da Ordem vai dar às quartas na Ordem que se realiza hoje via Zoom. A OCPCA realiza hoje, 7 de outubro de 2020, mais uma sessão das quartas na Ordem, a partir das 18 horas via Zoom. Durante o evento, especialista em contabilidade e auditoria, Dr. Carlos Pinho e o moderador Dr. Alberto Ferreirinha vão abordar o tema os inventários, sua qualificação, valorização e representação. Voltamos ao tema de hoje, que é o Espaço Carreira, o espaço em que lhe apresentamos o percurso exemplar de um profissional de contabilidade. O objetivo é partilhar experiências e histórias da profissão em quase uma hora de conversa. O nosso convidado hoje é o contabilista e empresário Carlos Alberto Simões Ferreira. O nosso entrevistado é uma referência no setor agroalimentar de Angola. Formou-se no curso geral do comércio e é também perito contabilista. Foi diretor nacional da indústria alimentar nos anos 80 e responsável pela defesa da indústria que resistiu aos processos revolucionários. Deixou de ser funcionário público para dedicar-se ao setor empresarial privado. Fundou as empresas Tondo, Panitondo, Toplex, o complexo industrial K3 e há 8 filhos. Tem 60 anos e a conversa com o nosso realizador começou com a seguinte frase: um país sem contabilidade é como um carro sem travões. Fim de citação. Carlos Ferreira, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, muito obrigado. É um grande prazer que eu tenho estar a partilhar este momento com vocês. Espero poder dar algum valor acrescentado a esta conversa. O prazer é todo nosso em tê-lo cá, no Contas na Hora. Seja mesmo muito, muito bem-vindo. E a minha primeira pergunta: quem é Carlos Ferreira?
onde e quando nasceu, onde estudou e em que ano entra para a contabilidade? Olha, assim, muito resumidamente, sou natural da província de Cubango e praticamente fiz toda a minha formação académica no sul de Angola, mais concretamente no Lubango, onde fiz o curso geral de comércio e posteriormente fiz o curso de contabilista no Instituto Comercial. Foi lá onde eu estive até a data em que fui incorporado no Serviço Militar Obrigatório Português. E em que ano entra para a contabilidade? Foi em 1975 que eu entrei para a contabilidade. Este curso geral do comércio havia a nível nacional, em todas as províncias. Cristina, a minha formação académica, eu fiz-la ainda no sistema de ensino colonial. Havia as escolas técnicas, não é? Eu estudei o curso geral de comércio na Escola Industrial Artur de Paiva e estudei na Escola Sarmento Rodrigues de Moambo. As principais capitais de província, incluindo Luanda, Uambo, penso que a Huila, Benguela, tinham as escolas técnicas, onde havia o curso médio, entre eles o curso geral de comércio. Eram 3 anos. Depois de tu acabares o ciclo, entravas no curso geral de comércio. Qual é o seu percurso profissional? Eu depois passei à disponibilidade quando o governo português, na altura, permitiu que nós, os angolanos, saíssemos da tropa portuguesa. Eu fui incorporado no Instituto de Desenvolvimento Industrial. Um dos meus chefes era o hoje consultor e o técnico especialista Dr. Alves da Rocha, o Dr. Francisco Manuel dos Reis, eram os membros do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Industrial. E então aí eu fiquei responsável pela contabilidade do IDI, que era uma instituição que trabalhava os projetos a nível nacional do desenvolvimento industrial. Posteriormente, o IDI há uma reestruturação já na nossa Angola independente, no setor industrial, e eu sou colocado como delegado provincial da indústria. Portanto, onde a minha função não era exclusivamente a contabilidade. Mas é engraçado que eu nunca me desliguei dessa minha vocação profissional. E gostaria de partilhar com os meus colegas de profissão e com a Ordem um episódio importante. Naquela altura, é bom referir, isto é um facto muito, muito importante que eu reporto de extraordinário interesse. O Dr. Carlos Moura, que era o diretor-geral do Jumbo, ele pegou e veio nos convidar, porque contavam-se pelos dedos da mão o número de contabilistas que haviam disponíveis aqui. Eu, na altura, até nem tinha uma grande experiência profissional. E então o Carlos Moura veio nos convidar para reabrirmos o Instituto Comercial de Luanda. Então fui eu, já não me lembro de nomes de toda a gente, mas quero citar aqui em particular algumas pessoas que estavam lá, e eu fui dar aulas no Instituto, não é? Um deles até mais tarde depois chegou a ser o Ministro das Relações Exteriores, o Assunção dos Anjos. A sua simpática esposa, já falecida, era também professora no Instituto. O Carlos Moura, e nós fomos dar aula, reabrimos o Instituto, que tinha cerca de 200 e tal alunos. Então tínhamos que trabalhar até às 7 durante o dia, no exercício das nossas atividades, e depois íamos lecionar para o Instituto, que teve uma grande adesão. Como é que se chamava o Instituto? Era o Instituto Comercial de Luanda. Funciona mais ou menos ali nas instalações onde está o IMEL, agora o Instituto o IMEL de Economia de Luanda. Eu estudei no IMEL, no Instituto de Economia de Luanda, nos anos 90. Muito bem. Exato, mas isso foi muito antes, estamos a falar dos anos 75, 76, não é? Então foram vocês que começaram, porque quem foi fazer o curso médio nos anos 80 já vocês tinham dado o início. Pois, o Instituto já existia, mas os professores, os contabilistas, com aquele êxito dos técnicos, muitos deles portugueses, outros angolanos, basaram, como a gente dizia, na gíria. E coube ao Dr. Carlos Moura organizar o funcionamento do Instituto. Eu posso citar, foram meus alunos ali no Instituto, era mais novo que a maioria dos meus alunos, e posso citar o Salomão Chirimbimbi, foi nosso aluno, a doutora Clotilde, que hoje já está reformada, foi um quadro sénior do banco, foi nossa aluna, o António Guilherme, que depois passou a ser o diretor do GAR,
também foi meu aluno, e o Augusto Tomás foi ministro das Finanças, mais tarde meu colega também na indústria. Toda essa gente passou ali por aquele instituto. E surpreendentemente, houve algum iluminado que achou que este país não precisava de contabilistas, tinha era que ter só economistas. E então decidiram encerrar o instituto, não é? O Moura comunicou-nos essa triste decisão, felizmente uma decisão mais tarde corrigida pela criação do IMEL, mas o IMEL não substituía propriamente o Instituto, substituía sim o antigo curso geral de comércio, não é? E neste entretanto, eu, como quadro da indústria, e com muita sensibilidade tínhamos, nós éramos na altura assessorados pelo Dr. Manuel Francisco dos Reis, e nós fomos a instituição, mandatados por o então Ministro da Indústria, Cabulo, que criamos a normalização do primeiro plano de contabilidade para o setor industrial. Verdade se diga, até criou-se alguns ciúmes entre as finanças e a indústria, mas porque tínhamos alguns quadros ligados ao nosso setor, particularmente um ministro que tinha sensibilidade para isso, e também, para além disso, tínhamos também um consultor muito experimentado. Criamos o primeiro plano normalizado da indústria. Foi preciso alguma imposição, alguma força do nosso ministro para ele ser implantado, até mais tarde as finanças, mas uns 4 ou 5 anos mais tarde, as finanças ter feito o seu plano de contas normalizado. E participamos na criação dos centros de contabilidade, porque não havia contabilistas. Então tivemos que aproveitar e racionalizar os quadros que havia no país, alguns que eram recentemente formados e a quem nós dávamos formação, e constituímos os centros de contabilidade. Havia um em Luanda, que era o Centro OSI. Temos na ordem a coordenadora do ESC, a Patrocínia Guerreiro, ela fala muito da Centro OSI. Provavelmente ela foi um quadro do Centro OSI, tínhamos em Benguela, tínhamos no Ambo, e onde eram feitas de forma centralizada as contabilidades das empresas, porque as empresas não tinham contabilistas nem economistas. Isto hoje, felizmente, temos aos pontapés esses quadros aqui, salvo a expressão, mas naquela altura não havia quadros e nós tivemos que trabalhar. E então, eu, por acaso, tive sempre o bom senso, graças a Deus, porque adoro contabilidade. Para além de ter dado a minha modesta contribuição na formação, no Instituto, depois também participei em inúmeras ações de formação e nunca me desliguei da centralização. Eu tenho um trabalho que marcou a minha vida profissional. As empresas que eu tinha sob minha tutela na delegação, todas elas, eu impus a estruturação e a organização da contabilidade. A principal, onde nós instalamos os primeiros centros informáticos, ainda eram as famosas máquinas semi-mecanográficas, eletrónicas, não havia os mini-computadores, e era procurado por muita gente. Toda a gente ia visitar, ficavam muito surpreendidos. Como é que nós, por exemplo, na EPAM, processávamos os salários. O meu irmão, o Alfredo Ferreira, que era o chefe do departamento de contabilidade lá, e processávamos os salários de 2.000 e tal trabalhadores, tínhamos a contabilidade das unidades da panificação organizadas. Foi uma época brilhante, uma época muito interessante. Eu lembro-me com muita alegria, trabalhávamos com muitos jovens, demos formação básica, elementar, mas que foram autênticos gigantes depois no suporte e no pilar para mantermos as contabilidades, pelo menos de algumas das empresas da indústria, a funcionar. Foi uma época muito interessante. E eu depois estive na delegação, claro, acumulava um pouco, isto respondendo um bocado à minha trajetória profissional, acumulava um pouco, fiz a reestruturação de todo o setor da panificação a nível da província de Luanda, dei a minha contribuição depois. Quando fui integrado para o diretor, o Cabulo, o nosso então ministro da Indústria, nomeou-me de diretor nacional da Indústria Alimentar, e eu continuei a dar a minha colaboração sempre, nunca esquecendo esta minha vertente contabilística, e eu acho que é o melhor curso do mundo que a gente tira, porque fazer contabilidade propriamente dita, até os mangas da alpaca, como a gente dizia, os guarda-livros, fazem a contabilidade. Agora, estruturar e organizar a contabilidade numa empresa é que já é uma tarefa
que envolve uma outra dimensão, exige uma outra sensibilidade, há que ter o conhecimento dos circuitos de produção, os circuitos de tesouraria, os circuitos de finanças, de contas de terceiros, etc., e organizar e criar, porque nós naquela altura perdeu-se tudo, nas empresas não havia absolutamente nada. Foi preciso criar ao detalhe, ao pormenor, tudo isto naquela época, não é? Mas acho que valeu a pena, lançou-se a semente e hoje a realidade é completamente diferente. Muito bem. Quando e em que circunstâncias se tornou perito contabilista? Conte-nos, por favor, as suas experiências profissionais em contabilidade. Eu algumas das etapas já expliquei. Eu ia talvez transmitir para as gerações vindouras, as pessoas que nos estão a seguir e os muitos contabilistas que este país tem. Quando a gente termina qualquer formação académica, temos um conjunto de ideias, alguns conhecimentos teóricos, depois tem que se traduzir isto na prática. E foi sempre a vertente que eu procurei dar à minha vida na aplicação da contabilidade. O curso de perito contabilista que nós fazíamos nos institutos era um curso que tinha muito bons profissionais. No Lubango eu tive extraordinários profissionais. Isso permitiu-me ter uma base académica muito boa. E depois nós, na ponta final do nosso curso, naquela altura, já íamos trabalhar em algumas empresas. Eu, por exemplo, fiz o meu estágio na empresa Venâncio Guimarães e Sobrinho, que era um dos grandes grupos que havia no tempo colonial. Trabalhei em algumas empresas seguradoras e isto deu-me talvez alguma tarimba e alguma sensibilidade. E eu tive o privilégio, na prática, quando estruturei a contabilidade da EPAM, a contabilidade da EPMEL, da EPIGEL e da IARPUL, tive a possibilidade de aplicar estes conhecimentos na prática. E isto foi praticamente o meu batismo de fogo, porque depois, quando eu transitei para a indústria alimentar, eu perdi muito contacto com estas questões de contabilidade, porque os problemas que eu tinha eram enormes, a dimensão, dificuldades que nós tínhamos da reestruturação do setor açucareiro, do setor moageiro, eram de uma dimensão e eu, a partir daí, fui obrigado a desligar-me um bocado dos problemas do dia a dia das contabilidades das empresas. Mas foi mais ou menos nessa altura que eu tive aí o meu batismo de fogo, e onde posso dizer-me que me tornei efetivamente, entre os anos 70 e 80, como um perito contabilista. Eu tenho aqui comigo um convite que diz assim: a editora e livraria Chá de Cachinde e o autor têm a honra de convidar a Cristina Alfredo Augusto, meu nome de solteira, para estar presente no ato de lançamento do livro A Matemática é um Bicho de Sete Cabeças, da autoria de Elvídio Oliveira, que se realizará no dia 23 de fevereiro de 2006, às 18h30, no Espaço Verde Cachinde. A apresentação da obra a cargo de Carlos Ferreira, perito contabilista. Eu, quando encontrei este convite, que eu tenho este convite na minha casa de 2006, mas era porque o senhor Elvídio me tinha apresentado umas páginas com este material do livro, Matemática de Cabeça, e eu, quando li aquelas páginas todas, eu disse ao senhor: mas o senhor não pode ter isso nessas folhas, tem que ter um livro sobre isso. Foi depois que ele pensou então em fazer o livro, e a minha surpresa foi que quem apresentou foi o senhor. E o que me chama a atenção neste convite é que em 2006 o Carlos Ferreira já se identificava como perito contabilista. É verdade, olha, Cristina, que maravilha, e que bela lembrança que você fez. É verdade. Eu tenho isso comigo até hoje, que eu tenho um carinho muito especial pelo senhor Elvídio Oliveira, é meu amigo até hoje, e fui eu que o incentivei para tratar de pôr isso num livro, porque aqueles papéis, aquelas folhas A4 que ele me apresentou um dia, eu quando li aquilo disse: isso é muito, muito importante, temos que ter um livro sobre isso, e eu fiamente o meu conselho, e foi o senhor que apresentou este livro. Tive esse enorme privilégio de apresentar essa brilhante obra e fico agora feliz de saber que você foi uma das pessoas que o incentivou
Eu e o Sr. Elvídio somos grandes amigos e além de ser amigo dele, fomos colegas na indústria. E é uma pessoa com uma capacidade, eu digo às vezes na brincadeira, tomara eu ter, porque depois da indústria alimentar, ele colaborou comigo várias vezes na minha empresa, foi meu colaborador na empresa e é um indivíduo com uma capacidade, sabe que este país precisava de ter 10 ou 15 Elvídios só com menos 20 ou 30 anos. Uma espantosa capacidade de análise, de apreciação, de avaliação, um homem com uma experiência extraordinária. E a forma como ele faz a abordagem da matemática nessa obra é de facto qualquer coisa espantosa, que acho, permitam-me aqui utilizar esta entrevista, digo, a maioria dos professores neste país devia ler esta obra. Exatamente. Porque é de facto uma abordagem sui generis, e só uma pessoa com a dimensão do Sr. Elvídio, com a sua capacidade, com o seu coeficiente de inteligência, é que tinha a possibilidade de fazer uma coisa tão brilhante. Eu guardo ainda o elemento ao Sr. Elvídio. Muito bem. Falo deste livro com muita gente e as pessoas perguntam sempre, e onde é que nós podemos comprar este livro? E onde é que podemos comprar? Se calhar aqui a editora Chá de Cachim devia pensar em reeditar uma nova edição e pôr à disposição, e está cá um conselho muito bem. Deveria editar, sim senhor. É didático, isto desmistifica a complexidade da matemática e fala da lógica da matemática, que é uma ciência que deve ser abordada para não vender um bicho de 7 cabeças, não é? Pessoa extremamente inteligente. Tu conheceste-o pessoalmente e... Eu digo que ele é uma enciclopédia viva e não perco a oportunidade de ir lá me sentar e conversar um bocadinho. Hoje eu tenho trabalhos aqui comigo, eu espero um dia poder, com a Cristina, para lhe mostrar na minha empresa, por exemplo, a fazer o cálculo de custos de uma mercadoria ou coisa assim. De uma mercadoria, estou convencido que eles chegavam ao país, eu era importador, e ele idealizou-me os mapas com realismo e eu tinha os valores e a taxa do custo da mercadoria a qualquer momento. Tomara eu 10 Elvídios ao meu lado hoje, pá, eu estaria... Muito bem. Vou agora fazer uma outra pergunta, mas antes desta pergunta eu vou chamar o intervalo e já continuamos a nossa conversa. Caro ouvinte, só agora sintonizou o ALAC, está no ar o Contas na Hora, a edição 148 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Sr. Carlos Ferreira, ele que é contabilista, é perito contabilista, empresário no espaço carreira. Está cá para partilhar a sua experiência. Já ouvimos nesta primeira parte muitas novidades. Os mais novos nesta profissão que é contabilista, continuem sentadinhos a acompanhar, que na segunda parte o Carlos Ferreira ainda tem muita informação para passar para nós. Eu estou curiosíssima, ansiosíssima para ouvir até o fim esta conversa de quase 1 hora. É um momento de intervalo e voltamos já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 148 do Contas na Hora, o programa da OCPCA, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdio o Carlos Ferreira, que está cá no Espaço Carreira. É o espaço em que apresentamos o percurso exemplar de um profissional de contabilidade e ele é hoje o nosso convidado. Carlos Ferreira,
faz parte do grupo de contabilistas e peritos contabilistas que se tornaram empresários. Por que razão acredita que muitos fizeram este trajeto? Será que o facto de empresários como Rui Santos, Carlos Ferreira e outros serem contabilistas estará entre as causas do sucesso no mundo empresarial? Cristina, boa pergunta. É pertinente esta pergunta. Eu gostaria sobre isto de dizer-lhe o seguinte. No tempo da minha atividade como funcionário público, que se chamava na altura SOF, eu, o Marcolino Meirelles, ex-colega da indústria, um senhor chamado Carlos Santos, que não estava diretamente ligado, mas tinha como representação a sua esposa, e o objetivo era trabalharmos em contabilidade, organização e contabilidade e serviços de consultoria. Naquela altura, ninguém entendia a contabilidade na sua verdadeira acessão da palavra, ninguém queria saber, não pagavam bem. Repare que para fazer qualquer trabalho davam-nos uma ninharia, ninguém queria entender que a contabilidade era um instrumento político, económico, empresarial tremendo, e aquilo que eu disse mantém-se. As empresas, está aí à vista, não é? As empresas sem contabilidade era como se um carro sem travões se tratasse. E então, eu na altura percebi-me rapidamente para isso, a minha idade estava a avançar e eu precisava, ao contrário porque eu, enquanto diretor nacional de indústria alimentar, digo isto com um enormíssimo orgulho, com uma grande satisfação. Eu nunca me servi dos cargos, eu era diretor nacional de indústria alimentar, trabalhava com cerveja, com gasosa, com massa, nunca usei este recurso que eu tinha na minha vida para fazer riqueza ou para coisa. Então precisava de honestamente encontrar alguma base, alguma plataforma para criar bases para eu poder, a Cristina e muito bem disse uma das coisas da qual mais me orgulho, tenho 8 filhos, 3 deles já com formação superior, mas não utilizei as bolsas do INAB nem nada, formei-os e os outros mais novos estou a lutar para que eles também tenham formação. E a maior parte deles estão todos licenciados na área de economia, finanças e gestão. Procurei incentivar-lhes e pôr-lhes a minha marca na vida, a minha marca profissional. E então eu fui obrigado a sair da área, tanto mais que desfizemos essa empresa da contabilidade, desconectamos alguns grandes quadros da contabilidade, como por exemplo o Dr. Sirvélio Monteiro, que é um grande economista e com uma grande experiência organizativa e contabilística. Desliguei-me do falecido Meirelles, ele é que ficou com a SOF, a empresa SOF, e eu criei a minha empresa na área do comércio, indústria e outras áreas para desenvolver. Portanto, foi essa a razão que pessoas talvez como eu, o Rui Santos, que foi também uma das pessoas que me incentivou muito a esse tipo de atividade, fomos obrigados a reconverter um bocado a nossa atividade para irmos para o setor empresarial e desenvolvermos outras atividades para ver se conseguíamos criar a nossa independência com seriedade, com responsabilidade, sem andar aqui a desviar fundos e a usar riquezas do nosso país para ficarmos ricos. Hoje, infelizmente, não somos homens ricos, somos ricos homens, né? Mas alguns de nós, a trajetória foi diferente, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas aquelas pessoas que não tiveram, é uma pena que as capacidades que nós temos ainda hoje não são aproveitadas. Eu estou aqui a fazer agricultura, a trabalhar com parquíssimos recursos, só para ter uma ideia, estou a fazer 10% daquilo que eu poderia fazer na área agrícola, na área do desenvolvimento rural, ajudar as comunidades, mas infelizmente não temos meios. O sistema financeiro deste país, os bancos, são uma miragem, não é? Os bancos não têm, é bom que se diga, os bancos não têm clientes hoje, os bancos têm fregueses. Isso está a tender a mudar um bocado, mas continua a ser a mesma coisa, o banco continua a ter fregueses, não clientes. Os fregueses do BPC no passado, que não venham dizer que não havia dinheiro para financiar a atividade dos empresários, quando eu sei que 10, talvez nem tanto, 6 ou 7 empresários ligados ao BPC receberam para cima de 5 bilhões de dólares. Fizeram o quê? Por isso é que a gente via, financiavam a atividade das finanças, pagavam os salários de não sei quê, tinham aviões, casamentos em Portugal à grande e à francesa, tudo isso passou-se
Infelizmente, depois fizeram programas do Angola Invest, os programas do BUE, financiavam cupa-patas, arcas para comercializar e fazer cerveja, nada disso se investiu e gastou-se nessa brincadeira 70 milhões de dólares, que é muito dinheiro, e fazendas megalómanas, como foi o projeto da Quiminha, as fazendas do arroz na zona centro, e outras mais, onde se gastavam 200, 300, 400 milhões, quando nós, por exemplo, eu tenho um projeto que está praticamente congelado aqui, se me financiasse $1,5 milhão, eu poderia, dentro de 2, 3 anos, estar a produzir 2.000 toneladas de arroz por ano, por campanha, para além de outras atividades, ter aqui para cima de 5.000 cabras, termos porcos, termos uma série de coisas para funcionar, com alguma realização prática, mas infelizmente não, isso não foi possível. Por isso, mas, de qualquer das maneiras, a opção que muitos de nós fizeram foi esta. O Jaime Freitas, muita gente não fala nele, o Jaime Freitas é contabilista. Vamos atrás dele também para fazer o espaço de carreira. Teve que se virar para a criação de um empreendimento, de um projeto no setor automóvel. E outros tantos que estão aí. Vamos ter que fazer cunha com o Sr. Rui Santos para chegarmos ao Sr. Jaime Freitas, que é para ele também dar aqui o seu contributo, deixar aqui o seu parecer, percurso. Se precisarem de cunha, eu também posso falar com ele, porque eu dou muito, faz o favor de ser meu amigo. Muito bem, pronto, então nós vamos querer mesmo, vamos ter muito gosto em falar com ele. O Rui Santos já falou aí no programa, Já sim, o Sr. Rui Santos já tem aqui o registro. Este espaço é mesmo para irmos à busca de pessoas mais velhas com experiência na profissão e deixar aqui o registro para todos nós. Hoje cada vez mais o número de jovens a interessar-se pela profissão é maior e precisam ter vozes de resistência. Tenho que passar esta mensagem, se calhar sou duvidoso para dizer isto, mas eu digo aos meus filhos e estou a dizer aqui ao nosso auditório, é a melhor profissão do mundo. Boa! Dá-nos uma vertente da organização, podemos fazer outras coisas, ser empresários, gestores, bancários, podemos ser professores, mas sempre com a vertente da organização que a contabilidade impõe ao ser humano. O IVA completou 1 ano na semana passada. Afinal, que impacto teve o IVA sobre as empresas no geral, sobre as suas em particular, e que recomendações deixa ao Estado e às empresas e a ordem para ter-se em conta a implementação deste imposto? Por outro lado, o que é que mudou com o surgimento do IVA? Essa pergunta, Cristina, é muito pertinente e ainda bem que me a fez, porque eu gostaria de dizer algo importante sobre isso. E como nota prévia, eu como cidadão do nosso país consciente, nós temos que ter consciência que nós precisamos de pagar impostos. Isso é inquestionável. Onde nós não pagarmos imposto, o Estado não tem alternativa de ir buscar fundos para as infraestruturas, para nós. O nosso sistema, eu gritei por isso, é um sistema absolutamente injusto. E digo isto não é 100%, é 200% de certezas. Aqui, 90% das pessoas deste país, ninguém paga imposto. Utilizamos todos a mesma estrada, mas a maioria não paga imposto. Consumimos todos gasolina, mas a grande maioria. Estamos a tirar dinheiro para a saúde com financiamento por causa da subvenção dos preços, etc. Mas essa gasolina é usada por empresas no desenvolvimento. São os busineiros, são as pessoas que andam aí na rua sem fazer nada. Você já reparou que nós temos o maior mercado de céu aberto do mundo? O mercado do 30? A maior parte das pessoas não pagam imposto. Enquanto você tem porta aberta, está sujeito à fiscalização das AGT, da Polícia Económica e outras polícias mais. Não temos hipótese nenhuma. Estamos a desincentivar o setor formal da nossa economia. Independentemente de ser IVA ou o nome que queiram dar a qualquer imposto, para se pagar imposto, é preciso ganhar dinheiro. A primeira questão que as autoridades deste país têm que ter consciência é que o setor empresarial, o cidadão em comum, tem que ganhar dinheiro para pagar imposto. Senão o imposto vai se incidir sobre o quê? Sobre o prejuízo, sobre algo que não é controlado, como é o mercado informal. As entidades fiscalizadoras façam uma reflexão sobre isso. Para se ganhar dinheiro, para haver incentivos, para haver isto, tem que, em primeiro lugar, ganhar dinheiro e depois é que vem o problema da cobrança dos impostos.
Porque se não se ganharem dinheiro, não só não se pagam impostos, como também cria-se desemprego, cria-se uma série de situações graves para o país e para o cidadão em comum, que não é bom para a nossa economia, nem para o nosso Estado. A primeira coisa que tem que se fazer é permitir que as pessoas ganhem dinheiro. Depois cobrem-se. Eu não me importo de pagar 10 milhões de dólares de imposto, é sinal que ganhei 100 milhões. Agora, chateia-me pagar $1.000 quando eu perdi 5 mil. Ou estar a pagar impostos, continuar sem estradas boas, sem infraestruturas boas, sem assistência médica e medicamentosa. E por pouco que seja, tem que se cobrar impostos a toda a gente. O pagamento de imposto é uma obrigação cívica de todo cidadão. Os tugas cobravam o imposto geral mínimo. Nós não lhe queremos chamar imposto geral mínimo, chama-lhe imposto de reconstrução nacional, mas as pessoas têm que pagar um imposto. A AGT tem que exercer um papel um pouco mais incisivo, não desmotivador, porque esses setores são fundamentais para o nosso funcionamento e para a nossa sobrevivência, mas cobrem-lhes impostos. E aí é que vão buscar, porque aí eles ganham muito dinheiro. Agora, como é que é possível cobrar-se impostos às lojas que vendem adubo? Você sabe quanto é que custa o adubo aqui? Essas empresas tinham que estar isentas. Há setores que são prioritários, estão estabelecidos como prioridades do governo, como é o setor da agricultura, o setor das pescas, o setor da construção civil. Esses setores tinham que estar isentos. Não direi 100%, mas no pagamento de impostos, qualquer tipo de imposto. Porque o Estado faz sentido estar a cobrar um imposto alto às empresas que importam acessórios ou importam medicamentos, não resolve o problema. Agora, tem que se dizer, o adubo aqui, o saco não pode custar mais de $5, por exemplo. Tem que dizer, vocês importam. Outro dia eu fui aí para comprar um saco de ureia, estava a custar aí numa empresa que trabalha nesse segmento, estava a custar à volta de 45 mil quadros. Isto há 2 meses atrás. O câmbio ainda não estava o que está agora. O Estado tem que criar uma política de incentivos para o setor agrícola, tem que apoiar, tem que entregar a fundo perdido, atenção, para as empresas poderem agigantar-se, funcionarem. Temos que receber a fundo perdido muitas ajudas e muitos apoios. A Europa hoje está a fazer isso para que as produções agrícolas não baixem, porque sabe que o setor agrícola está muito ligado ao setor de emprego, ao setor rural, às famílias. Isso tem que ser feito, não pode haver rodeios, isso tem que ser levado a uma política claramente. Muito bem. A alteração do Código do Imposto Industrial já atribui à agricultura uma taxa de 10%, isso é de imposto industrial. Já vem ajudar em alguma coisa? É muito elevada. Ainda é muito elevada. Qual seria a taxa justa para si? Se calhar 2% ou 0%. Está cá a voz da experiência. Muito bem. Então, o IVA, que impacto teve na sua empresa? Eu poderia dizer que não teve impacto nenhum, nem positivo nem negativo, porque dizem as pessoas que é o imposto mais justo. Mas eu pergunto-lhe uma coisa, onde é que é vendida 80% da produção agrícola que vem do Ambo, Benguela, Kwanza Norte, que vem aqui para o mercado? É vendida nas lojas? Não, é vendida no mercado informal. Ninguém paga imposto IVA. Ninguém paga imposto, exatamente. Qual seria o conceito de recomendação para o Estado para reduzir este caminho que vai dar ao mercado informal? Seria injusto se eu não dissesse que nos últimos tempos foi feito um avanço muito grande na desburocratização e no apoio ao setor empresarial. Ainda há dias ouvi dizer que foi criado aí um departamento qualquer para desburocratizar. Eu não sei se a Cristina nos últimos tempos não fez, mas tente tratar, por exemplo, da venda patrimonial, de qualquer coisa, ou comprar qualquer coisa. Vai ver quanto é que paga de imposto de CISA, vai ver quanto é que paga de outros impostos, mais valores astronómicos. Comparados com, se fizerem uma tabela comparativamente a alguns casos aí em outras partes do mundo, você vai ver que é de facto preços abismais. Estamos muito longe de atingir o nível e a excelência. Quando você vai a um banco pedir um financiamento, os do banco, a primeira coisa que lhe pedem é, uma coisa é pedir em contabilidade, isso admito que é verdade. Não, você tem a contabilidade em dia porque para emprestar dinheiro a uma pessoa
A pessoa tem que ter o mínimo de controle, o mínimo de contabilidade. Agora, por que me vem impedir? Você paga impostos, tem que trazer um imposto. Isso é um assunto que eu tenho que resolver com a GT. Eu tenho que negociar com a GT e dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar impostos, quero uma moratória, eu quero ganhar dinheiro para pagar os meus impostos. Mas por que o banco tem que usar esse argumento? Usam esse argumento, se olharem para a chipala do Carlos Ferreira, que eles não simpatizam, mas se vier ali o amigo da esquina, se calhar é capaz de já não constituir um argumento para não emprestar dinheiro. São as conveniências, não é? Os círculos de interesse. Ganhar dinheiro e depois é que se cobra impostos. Ponham as pessoas a funcionar. Antes, quando se vai visitar a empresa, quais são as suas dificuldades? O que é que você tem que está parado? Por que está parado? É isto ou é aquilo? É esta burocracia ou este impedimento? Resolve-se esse problema. Quando ele tiver a ganhar dinheiro, comecem-lhe a cair em cima e a pagar impostos. Aí acho justo. E que conselho quer deixar à Ordem neste processo todo que é a implementação do IVA, que só está com 1 ano de existência? O que eu diria à Ordem, a Ordem tem um papel muito importante em sensibilizar as políticas do governo em matéria fiscal, porque nós aqui, os contabilistas, lidamos muito de próximo com a vida das empresas, com a problemática dos impostos, e então nós podemos e devemos influenciar profundamente o Ministério das Finanças e as outras instituições, a Assembleia, na elaboração da política fiscal. E a nossa política fiscal aqui neste processo precisa de uma reviravolta muito grande para que possam aumentar a base de tributação e depois, paulatinamente, aumentarmos as taxas de pagamento de impostos. Muito bem. O país está na fase da adoção das normas internacionais. Qual a vantagem da adoção destas normas? O Banco Nacional está a dar mais tempo para o registro das imparidades dos bancos em linha com as normas, e a Sonangol adiou a adoção das normas internacionais de contabilidade e relato financeiro. Afinal, o que é que nos falta? Olha, a relação entre o mundo subdesenvolvido, do qual nós fazemos parte, e o mundo desenvolvido é uma relação muito injusta. Faço recordar uma frase que eu ouvi numa reunião, o camarada Manuel Júnior dizer, eu estava a falar de um problema interno, mas eu reporto isto a nível internacional. A nível internacional, as economias atingiram estágios à custa de impostos, barreiras alfandegárias, etc. Mas agora, como já estão num patamar de funcionamento, o que eles querem é deitar a escada abaixo para os outros não subirem. Isto é muito fácil. É como a nossa integração aqui na zona regional do não pagamento de taxas aduaneiras, a liberalização. Nós vamos ser comidos vivos pela África do Sul. Quem vai à África do Sul, que em termos económicos e funcionais é quase que um país do primeiro mundo, nós somos comidos vivos. Na África do Sul já não tem estes problemas que a gente tem aqui. Tem outros, mas não tem estes. Estradas, não tem esses problemas. Os indicadores no mundo que definem o desenvolvimento é o consumo de energia. Você sabe qual é o consumo de Joanesburgo de energia? É superior ao resto de toda a África. Só isto é um indicador que estabelece a desigualdade completa entre nós, as nossas economias. Então, por que razão é que querem fazer nesta fase uma paridade de circulação mercantil e alfandegária com a África do Sul? O que é que já se fez para Angola, para Moçambique, países que foram sujeitos a uma guerra selvática, destruíram as infraestruturas? Agora toda a gente quer fazer papel de amnésia, né? Só nós que ficamos aqui, todos que andamos aqui, é que sabemos o grau de destruição a que as nossas infraestruturas foram sujeitas. Este país foi paralisado economicamente com um determinado objetivo, barragens, pontes. Agora toda a gente diz, mas já passaram mais de 20 anos e ainda continuam a falar nisso. Eu não sei se terá sido tempo suficiente, 50 anos é tempo suficiente para repor isto. Porque a par deste atraso de infraestrutura material, houve um grande atraso, que é o atraso intelectual, o atraso mental das pessoas, escolas, formação, etc. Aqui na minha zona, venha cá ver o nível do grau de ensino que nós temos aqui. Baixo. Parte dele por erros. Mas aqui não temos energia. Como é que queremos pôr aqui bons professores se a gente não consegue pôr energia para eles? Portanto, não venham cá com histórias, há aqui alguns desequilíbrios, algumas assimetrias tão grandes, que enquanto não se resolverem, vai ser difícil haver uma paridade entre as nossas economias regionais e não só, continentais e mundiais. Por enquanto,
Eu sou apologista que tem que haver algumas barreiras protecionistas à medida que foi tomada. Espero que continue a ter a coragem para mantê-la, de não importar aquilo que se pode produzir aqui. Tem que se produzir tomate, tem que se produzir alface, tem que se produzir produtos e as pessoas comprem aqui. É caro, então olha, há de ficar mais barato. Não se proíbe a importação, mas aplique-se taxas muito duras para as pessoas virem aqui. Que é para os empresários que estão aí na cidade e as outras infraestruturas, vale a pena eu estar a produzir. Você sabe que eu já cheguei a levar tomate em alguns anos e chegaram a 30, estarem a pagar 300 kwanzas por uma caixa de 30 quilos de tomate. Eu mandei o tomate voltar para trás para dar aos porcos aqui. Portanto, tem que se incentivar a produção nacional e essa produção nacional, o Expansão fez há dias um trabalho, puseram lá um comentário meu, a produção vai acontecer, tem que acontecer, de outra maneira vamos continuar a ser uma economia de pedintes, uma economia sem qualquer capacidade de sobrevivência. Muito bem. Carlos Ferreira, chegou à última parte da entrevista, que é muito, muito importante, sobretudo para os ouvintes mais novos da minha geração e da geração que está aí a se formar agora em contabilidade. Que conselhos deixa a nova geração de contabilistas? Meus queridos contabilistas e futuros contabilistas, se vocês optarem por tirar este curso, escolheram, repito, o melhor curso do mundo, porque dá montes de opções de emprego. Vocês podem seguir a carreira da administração nas empresas, no setor público, podem ser contabilistas, podem ser uma série de coisas, auditores, fiscais. É uma profissão que nos serve, dá-nos uma dimensão e uma largueza de atividades tremendas. E, sobretudo, prepara a vossa acutilância para o mundo dos negócios. De modo que fizeram uma excelente opção, ou farão uma excelente opção. Contabilidade é, de facto, uma arma que agora já começa a ser respeitada. As empresas, porque agora os empresários já sabem que precisam de saber os dados, o que estão a fazer, quanto estão a ganhar, quanto estão a perder. No meu tempo, e quando a Cristina começou a estudar, a nossa brilhante entrevistadora, não havia essa sensibilidade. Agora não, agora já há essa sensibilidade. Portanto, se vocês quiserem, mantenham essa vossa opção, lutem por isso. Eu, da parte que me cabe, e acredito que do Rui Santos, do Jaime Freitas, do Carlos Moura e tantos outros que andam por aí, estaremos sempre ao vosso dispor para vos prestar auxílio no capítulo de aconselhamento, de ideias, de organização. Muito obrigado, ALAC, por ter se lembrado de mim, ter permitido que eu fizesse esta entrevista, que me deu imenso prazer. Constituiu uma grande honra para mim ter merecido esse destaque nesta rúbrica tão importante. Muito obrigado. Hein? É mesmo muito importante esta rubrica. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, Carlos Ferreira, a falar de tão longe, com N dificuldades por causa das comunicações, dos problemas que existem nas tecnologias, mas ainda assim foi possível deixar aqui muitas, muitas boas contribuições para todos nós. E eu ia querer fazer um pedido em especial. Eu quero a sua permissão para usar muitas vezes essa expressão que usou aqui. Eu apenas ia alterar. Foi o que disse ao Joel: um país sem contabilidade é como um carro sem travões. Eu daqui para frente, quando for a um novo cliente, vou usar esse seu comentário. Posso usar? Permite que eu use. Esteja à vontade, Cristina. Quem me disse essa frase foi o professor Espinha, o meu professor de contabilidade geral no Instituto. Dizia-me sempre isso. Em que ano é que ouviu isso pela primeira vez? Olha, 1973 ou 72. Há muitos anos. Eu vou fazer questão de usar, e acredito que muitos colegas que estão a acompanhar o programa, que se deparam com aqueles empresários que não querem saber de organização nenhuma, vamos passar a usar este comentário, esta frase. Olha, ainda bem que vamos usar, sim senhora. Vamos usar e vamos até personalizar. Uma empresa sem contabilidade é como um carro sem travões. Como os empresários todos conduzem, vão ter a noção da responsabilidade que é em se organizar. Fica uma palavra de ordem da ordem. Fica uma palavra de ordem da ordem, sim senhora, e nós os mais novos vamos usar com muito orgulho, que é para começarmos, já que não percebem muita coisa do que nós passamos. Levar este exemplo tão simples, tão básico, é para cair a ficha e tomarem uma decisão
para seguirem aqui a orientação, as regras todas que o contabilista apresenta e sem rodeios. Tem razão, Cristina. Muito obrigado. Nós é que agradecemos imenso. Já agora está a falar de uma fazenda. Como é que se chama a sua fazenda e o que é que produz aí? K3. Neste momento estou a tirar tomate. Iniciei o meu projeto, que não avança por falta de recursos de cabritos. Quero ser um dos maiores criadores da região norte de cabritos. Queria criar suinicultura aqui e também iniciei um projeto em colaboração com um filho meu de piscicultura. Temos fortes possibilidades de o fazer aqui. Eu tenho um projeto de arroz que ficou condicionado porque o meu sócio, perante tantas dificuldades, abandonou o país e foi-se embora. Agora tem que ir buscar alternativas. Nós continuamos aqui, o convite está feito quando a Cristina e o Joel quiserem passar um fim de semana com o meu brinco para virem comer uma galinha com pai e mãe, que não seja da aviária, por isso que eu brinco, estão convidados para passar cá um fim de semana, está bem? Muito obrigada, e nós vamos, sim senhora, e a minha curiosidade em ir para aí é perceber como é que trata da contabilidade agrícola aí na sua fazenda. Vou querer perceber este processo todo, como é que chega ao custo dos ativos biológicos, de consumo, de produção, todo este processo. Se calhar vamos ter que arranjar um final de semana prolongado, que vai ser sexta, sábado, domingo, só aí a estudar todo este processo. À vontade, o convite está feito, Cristina. Muito bem. Nós agradecemos imenso a sua disponibilidade, Carlos Ferreira. Muito, muito obrigada mesmo. Foi uma senhora aula esta entrevista consigo. Deixou aqui boas recomendações e todos nós vamos seguir. Nós, os mais novos na profissão, adoramos de ouvir os mais velhos, porque os mais velhos dizem é lei e nós temos que seguir. Muito, muito obrigada mesmo. Sim. Continuação de boa semana e vamos fazer chegar para si o programa. Eu gostaria, para ficar no meu registro, está bem? Está bem, nós vamos fazer esta questão de enviar, sim senhora. Muito, muito obrigada e continuação de muito boa semana e desfrute do ar puro da sua fazenda. Muito obrigado. Até logo, até já. Muito obrigada a nós. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. A OCPCA realiza hoje, 7 de outubro de 2020, mais uma sessão das quartas na ordem, a partir das 18 horas via Zoom. Durante o evento, o especialista em contabilidade e auditoria, Dr. Carlos Pinho, e o moderador, Dr. Alberto Ferreirinha, vão abordar o tema os inventários, sua qualificação, valorização e representação. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. E assim chegamos ao fim da edição 148 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSF Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação Castilho Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.